Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para, de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, né? E não para, Acaba, chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural Da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, o lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. A Alessia apresenta o Ceará de Valores, que chegou para apoiar a juventude e fortalecer nossa identidade cultural. Um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que une cidadania, educação, cultura e inovação. São 3 trilhas formativas: liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro, cidadania, identidade e participação social, empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará. Em cada cidade polo, encontros presenciais e plataforma digital conectam 16 mil jovens em todo o estado. Com tecnologia, criatividade e colaboração, os jovens criam projetos de impacto para o futuro do Ceará. Projetos inovadores serão reconhecidos e premiados, dando visibilidade e oportunidades reais. Ceará de Valores é caminho, tradição e futuro. Olá, o nosso Focus Colóquio de hoje recebe o deputado Guilherme Sampaio, líder do governo Eumano de Freitas na Assembleia Legislativa. Portanto, uma figura central na política cearense, um dos articuladores mais experientes da base governista. Guilherme traz uma trajetória marcada por pelo menos 3 pilares fundamentais: educação, cultura e diálogo político, que é próprio da política. Formado em Ciências Contábeis pelo UFC, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos e mestrando em Ciências Políticas em Lisboa, ele também atua como educador e diretor de instituição de ensino em Fortaleza. Na vida pública, construiu caminho longo, 5 mandatos na Câmara Municipal, liderança do governo Luiziane, passagem pela Secretaria de Cultura do Estado e participação ativa nos movimentos pelo direito à educação. É autor da Lei do Paredão, que reorganizou o uso do som no espaço público de Fortaleza, coisa que eu considero muito importante. Agora, como líder do governo na Assembleia, Guilherme Sampaio está no centro das articulações em um momento decisivo, com debates sensíveis sobre, por exemplo, segurança, mobilidade, educação, orçamento e a consolidação do projeto político que hoje sustenta o governo Eumano de Freitas. Deputado Guilherme, bem-vindo ao nosso Focus Colóquio. Vamos direto a um ponto mais geral para a gente iniciar a nossa conversa. Qual é o clima da base governista nesse fim de ano legislativo e como o senhor tem conduzido a articulação em torno das principais pautas do governo? É uma pergunta ampla, mas que tem absoluto sentido para quem está liderando um governo num momento delicado, porque a gente está terminando o ano, pré-ano eleitoral, para entrarmos depois das férias, aí tem Carnaval, Semana Santa, e a política toma conta do debate, política que eu digo, política do ponto de vista eleitoral, as articulações ganham corpo e tal, mas esse momento também é crucial nesse sentido. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no Focus Colóquio e pela sua visita à casa de Vovó Dedé. Fábio, eu que agradeço. Eu comentava com você, eu estava já ansioso para bater esse papo aqui com você, pela qualidade do diálogo que você sempre estabelece com seus entrevistados e para ter a oportunidade de voltar à casa da Vovó Dedé, 10 anos depois da minha visita como secretário da Cultura, e eu fiquei absolutamente encantado com a expansão do projeto, com o alcance, 4.000 crianças e adolescentes alcançados por esse projeto, com inclusão educacional, cultural, formação em arte de altíssima qualidade e uma infraestrutura técnica de invejar. Então, muito grato mesmo por essa oportunidade, por esses 2 motivos. Eu, em nome da casa, posso dizer, nós aqui agradecemos. Enfim, então, esse fim de ano, Fábio, nós estamos vivendo, na base do governo do governador Eumano, e eu posso falar como líder do governo, aquele que orienta as votações no plenário cotidianamente, com um clima
em primeiro lugar, de muita unidade em torno da liderança do governador Elmano à frente do governo do Estado do Ceará. O governador Elmano demonstrou ter a competência necessária para dar sequência a um projeto político-administrativo que eu entendo, Fábio, eu reputo como um patrimônio político do povo do Estado do Ceará. Sem nenhum demérito para outras alternativas que são colocadas à disposição da população para serem avaliadas nas eleições, eu considero que esse ciclo, Cid, Camilo, Isolda, Elmano, tem feito o Ceará avançar a passos largos em várias áreas. A educação é o exemplo de maior reconhecimento, mas também na saúde, nós podemos falar um pouquinho sobre isso, e até na segurança pública, que é a pauta do momento. Eu considero que nós temos avanços que, se ainda não nos deixam tranquilos, apontam que nós estamos na direção certa e que, se houver as decisões adequadas por parte do Congresso Nacional, por parte do governo federal, se houver responsabilidade por parte dos governadores, que não podem sabotar a discussão de uma política nacional de segurança, de um sistema nacional de segurança, o Congresso Nacional tem que aprovar a PEC. A PEC podia ser mais ousada, inclusive. É preciso que a Polícia Federal investigue facção e milícia. E o que está acontecendo, que está barrando essa decisão de forma mais célere no Congresso, é exatamente a demonstração explícita, por essas últimas operações, que se a Polícia Federal investiga facção e milícia, ela vai chegar em algumas ligações políticas relacionadas a governadores bolsonaristas. Mas voltando ao fio da meada, inclusive na segurança pública, nós temos resultados que apontam que estamos na direção correta, não obstante não estarmos satisfeitos e estarmos longe ainda daquilo que queremos alcançar. O governador Elmano demonstrou, nesses pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, que tem competência, teve a competência necessária para ele liderar na política e na gestão. Então, isso cria esse clima de muita unidade. É claro, todo ano pré-eleitoral tem a velha tensão da TPE, a velha tensão pré-eleitoral. Isso faz parte. O sujeito pensa se vai ter voto suficiente para se eleger, perder um prefeito que o apoiava ali, uma base social determinada, teve um determinado desgaste, o debate político está muito exacerbado, né, as posições muito polarizadas na sociedade. Essa tensão faz parte, mas eu vejo um clima de muita unidade e isso facilita muito o meu trabalho como líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Nós temos aprovado todas as matérias com maioria folgada e a Assembleia tem dado a contribuição que tem que dar. Deputado, são 3 anos, vamos terminar chegando aí em dezembro, são 3 anos do governo Elmano. Diante do que foi estabelecido, qual continua sendo o principal desafio, deputado? É a segurança pública? Eu pergunto isso porque, bom, nos tempos que eu escrevi uma coluna política do Jornal Povo, eu chamava determinados personagens, principalmente de programa de rádio, de gigolô da violência. E eu vejo a oposição batendo excessivamente nessa tecla. Isso continua como o grande desafio, deputado? Olha, Fábio, eu tenho dito na tribuna da Assembleia Legislativa que eu me sinto ansioso para encontrar um quadro da oposição que possa apresentar um projeto com o qual eu possa debater. Porque o que a gente tem visto hoje, na realidade, é a exploração do medo das pessoas. Na realidade, isso é praticar a violência, aumentar a violência. Exemplo, deputado. Quando você explora o pavor, quando você explora o medo das pessoas para se projetar eleitoralmente, você está cometendo violência. Vou já chegar no exemplo. Quando a gente fala, eu tenho falado que nós estamos vendo cotidianamente nas redes sociais alguns quadros da extrema-direita, alguns bolsonaristas, fazendo a espetacularização da violência para se promover política e eleitoralmente. Quando nós vemos um cidadão que já foi deputado federal, que já organizou um motim na polícia militar, que fechou as portas do comércio e deixou a população apavorada, botar um colete à prova de bala, botar uma pistola na cintura e sair zanzando nas comunidades, ou numa cidade do interior, dizendo que vai caçar alguém que o ameaçou, fazer justiça com as próprias mãos, usurpação de função pública. Aliás, o Ministério Público deveria tomar providência em relação a isso. Qual é a colaboração que isso está dando à política de segurança pública? Isso é campanha.
campanha antecipada, promoção da imagem pessoal, sem nenhuma contribuição objetiva à política pública ou a uma visão crítica da política pública. Então, isso é um desserviço muito forte. Você perguntava aí de pontos do nosso programa de governo. Eu queria escolher aqui alguns eixos, né? Prioridades, porque essa é a nossa maior concentração. É claro que a gente tem que fazer o debate político. Claro. É claro que nós não podemos ficar calados com as pessoas explorando o medo dos outros. Né? Deixa eu só lhe fazer uma provocação antes de entrar nos pontos. Há uma agenda em vigor aí que até conversei antes aqui com o deputado, tem uma agenda positiva, favorável ao governador Eumano de Freitas, muito forte. Mas, voltando aqui a esse ponto da segurança pública, que ele vai ser debatido efetivamente, e é natural que seja. A responsabilidade maior, constitucionalmente, a responsabilidade maior do combate à violência é do governo do Estado. Continua sendo. Mas muitos defendem a federalização de determinados pontos. Por exemplo, combate às facções. E eu acho absolutamente correto, deputado, porque as facções são multiestaduais. Inclusive, não existe com uma facção com atuação internacional. Com atuação internacional. Não existe uma facção do Ceará. Isso não é cearense, isso é, enfim, são organizações empresariais do crime que atuam em todo o Brasil, praticamente em todo o território nacional, da fronteira norte à fronteira sul. Deputado, mas potencialmente tem um possível candidato a governador, no caso Ciro Gomes, dessa oposição, numa aliança de centro-direita, se ela se concretizar, que, por exemplo, é um defensor ardoroso da federalização. Como lidar com isso, deputado? Eu acho o seguinte, Fábio, quando você se coloca como candidato, especialmente a um cargo majoritário, ao cargo de governador, de presidente, você se submete à avaliação da população. E a população olha para você e verifica sua trajetória, verifica a coerência entre a sua trajetória e o que você está afirmando. Quando nós vemos um quadro da estatura do que já foi Ciro Gomes, eu digo do que já foi propositalmente, porque, na realidade, é lamentável a decadência política de um quadro político como o Ciro, que surge no Ceará, chegou à posição de ministro da Fazenda, foi governador do Estado e hoje se resume a uma escada do bolsonarismo. Você lembra daqueles comediantes, aquelas duplas de comediantes, em que tinha o escada e tinha quem fazia a piada. Então, hoje, o Ciro Gomes se restringe a ser escada do bolsonarismo no Brasil. Os candidatos a nível nacional estão loucos para empurrar ele para vir disputar o governo do Estado do Ceará, porque, de certa forma, é um candidato a menos para disputar esse nicho, ainda que não seja um candidato com expressiva votação, é um a menos para disputar esse nicho, e eles não têm quadros aqui com recall, com popularidade, para apresentar e servir de esteio para os candidatos que interessam a eles, que são os candidatos ao Senado. Né? Então, estão loucos para fazer isso, e ele está se submetendo a esse papel. Então, eu acho que quando um quadro como o Ciro se apresenta para a população e formula um discurso na educação, na saúde e na segurança, a coerência que a população procura não é só pela palavra que é dita, mas pela trajetória e pelos gestos. Ciro Gomes abraçado com o bolsonarismo, Ciro Gomes calado depois do processo de tentativa de golpe de Estado, depois da condenação de Bolsonaro, depois de ter dito tudo o que disse, e agora, por motivos pequenos, mesquinhos, se abraça, pede desculpas ao capitão Wagner, que fez tudo o que fez com seu irmão quando governador do Estado. A população não engole isso. Então, eu acho que esse discurso não tem credibilidade. Acho que a população vai ver ação efetiva, coerência, que é o que o governador Eumano tem demonstrado. Firmeza no combate ao crime organizado. E uma ação estruturada em alguns tripés. Tem coisa que ninguém discute, Fábio. Mas você sabia que nós ampliamos o efetivo voltado só para a inteligência, de 136 profissionais para 792? Por que há tantas prisões de pessoas ligadas ao crime organizado? E prisões, diga-se de passagem, sem aquele morticínio que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Porque a inteligência foi multiplicada por 5 aqui no estado do Ceará.
Podia falar do efetivo, mais de 3 mil contratados, os novos concursos públicos, 1.000 para a Polícia Militar, 500 para a Polícia Civil, 100 delegados, os bombeiros, né? O investimento em equipamento e estrutura, o programa de metas, que pagou agora 42,5 milhões de reais a 25 mil profissionais de segurança, porque no primeiro semestre desse ano, nós reduzimos com todos os problemas 16% os homicídios e 23% os roubos. Agora, é um problema estrutural que requer colaboração, não só com o governo federal e prefeituras, mas com o judiciário e Ministério Público, e para que isso se dê, será fundamental aprovar a PEC da segurança pública lá no Congresso Nacional. E a resistência que nós encontramos hoje está sendo desmascarada com essas operações. Ontem teve outra, de uma refinaria. Daqui a pouco vai aparecer as ligações. Esse sujeito lá do Banco Marca, o Volcaro... Master. Desculpa. Parecido. Master, o Volcaro, não sei se você sabe, o cunhado dele, que é pastor, é o maior contribuinte individual da campanha do Bolsonaro. É um dos maiores contribuintes da campanha do Tarcísio de Freitas. E quando foi privatizada a empresa de água e energia do Estado de São Paulo, os recursos oriundos dessa privatização foram aplicados aonde? Em títulos do banco dele. Essas ligações elas estão vindo à tona. Então é por isso o senhor disse na primeira resposta aqui de que havia ligações, inclusive de governantes, potencialmente com crime organizado, era nesse sentido que o senhor estava falando? Obviamente que eu não posso ser irresponsável ao ponto de tirar conclusões sobre indícios, mas que essas ligações estão absolutamente evidentes e o nervosismo do Congresso Nacional hoje é esse, Fábio. O nervosismo do Congresso Nacional não é com o presidente Lula ter indicado o Messias para o STF. O nervosismo é o enfrentamento que agora a Receita Federal está fazendo em parceria com o Ministério Público e a Polícia Federal e desvendando esses crimes com o quê? Inteligência, asfixiando financeiramente. É isso que funciona no combate ao crime organizado. Esse tem sido o caminho perseguido aqui no estado do Ceará. Nós estamos muito longe do ideal. Nós precisamos dialogar claramente com a população a respeito disso. Esse tema precisa ser discutido nas eleições. Agora, nós vamos desmascarar aqueles que espetacularizam a violência e exploram o medo das pessoas, porque isso não é combater violência, é promover violência. Aqui, saindo aqui, já indo um pouco para a política, na sua leitura, eu disse, o deputado é jovem, mas já é muito experiente na política. São os mandatos em série. Você avalia que Ciro Gomes é candidato a governador do Ceará? Eu gosto de fazer essa pergunta. Há uma divisão nas expectativas das pessoas que eu pergunto, os interlocutores, sempre todos da área política. Na sua avaliação? Olha, Fábio, para ser sincero, hoje eu me preocupo mais. Me perdoe fazer essa pergunta que não lhe diz respeito, claro, mas ela é parte do jogo político. Eu vou comentá-la, eu não vou fugir da pergunta. Eu me preocupo mais mesmo, eu ponho mais energia em colaborar no meu papel como deputado, como articulador político na Assembleia Legislativa, para que o programa de governo do governador Elmano seja integralmente cumprido. Isso é o que consome o principal das minhas energias. Falando sobre a eventual candidatura do Ciro, eu acho que há muitos obstáculos no meio deste caminho. Primeiro, porque ele tem um grande risco de, se for candidato, ser derrotado e colocar a última pá de cal sobre a sua carreira decadente. Sem dúvida. Segundo, porque há uma disputa interna, não é uma vida fácil ali dentro. Faz 2 dias a Michelle Bolsonaro postou um vídeo dele chamando os bolsonaristas de imbecis. Como é que isso vai conviver aqui com essa articulação, com esse namoro que o André Fernandes tenta construir no estado do Ceará? Entre eles próprios, há muita disputa. Alcides e Priscila, Carmelo o prefeito Roberto e André. Pessoa, que é uma parte importante desse processo, já rompeu com a ideia, né? O Roberto conversou conosco, inclusive essa semana em Brasília, tive a oportunidade de bater um papo com ele. Ele tem um compromisso muito forte com a continuidade desse projeto político aqui no estado do Ceará, fortíssimo, né? E creio que, inclusive, isso vai ser objeto de um debate do seu partido, do União Brasil. O que eu considero muito importante, Fábio, porque eu acho que nós temos, para além dessa disputa entre 2 propostas ideológicas para o partido, tem uma disputa de fundo,
que nós precisamos perceber, que é a da consolidação da democracia. A decisão do STF foi um marco muito importante nesse sentido. E as eleições de 2026, na minha opinião, elas podem ter como resultado uma opção do povo brasileiro por um projeto democrático. Nós vamos ter alguns que necessariamente se associarão ao bolsonarismo para disputar a presidência da República. Tá aí todo mundo, alguns governadores do Sudeste, babando Natural. o Bolsonaro, etc. Né? Entretanto, o bolsonarismo representa o que a gente viu. 700 mil mortos na pandemia, atentado à democracia, plano de matar presidente eleito pelo voto do povo. Isso vai estar sob o escrutínio da sociedade. Então, eu acho que a eleição de 2026 ela pode ser, assim, a palavra final da sociedade brasileira, afirmando a sua opção por um Estado democrático de direito. Nós fizemos essa transição pós-ditadura, consolidamos na Constituição, tivemos governos que evoluíram e a consequência foram políticas públicas e redução da desigualdade, e tivemos um gravíssimo soluço antidemocrático com o golpe que destituiu a presidenta Dilma. As instituições foram postas em xeque. A consequência foi gravíssima para o Estado brasileiro, e inclusive com o custo de milhares de mortes durante a pandemia. Desmonte do Estado. Mas o custo mais grave ainda, nada pior do que morte, mas do ponto de vista da democracia, do atentado contra a democracia. A decisão do STF dá um freio de arrumação nisso. E agora vem as eleições para quem interessa dar a palavra final, que é o povo. Então, como pano de fundo dessa disputa entre projetos ideológicos, na minha opinião, nós vamos ter uma escolha entre ratificação do Estado Democrático de Direito no Brasil ou de manter o país vulnerável a esses arroubos autoritários e antidemocráticos. Deputado, tem uma questão que me toca muito. O Ceará se notabilizou, não é à toa, algumas conquistas do Ceará contemporâneo, mas ele se notabilizou por determinadas continuidades de políticas públicas muito importantes. Algumas até que começaram ainda na ditadura militar, com o Virgílio Távora, uma ideia de política industrial. O primeiro governador a tratar o turismo como política pública profissional foi César Carlos. Vou lhe fazer uma revelação aqui que você talvez não saiba. Meu pai foi superintendente da SUDEC, no governo Virgílio Távora. Olha aí. Então, o Virgílio vinha ali de provavelmente campo, um técnico. Com toda certeza. E o Virgílio talvez tenha sido um dos governantes, embora desse período autoritário, um dos governantes mais com capacidade de planejamento estratégico, de olhar estratégico, o Estado já veio, e o meu pai trabalhava diretamente nisso. Que bom. E com o Tasso Gereissati se aprofundou essa política, a ideia de uma política industrial, se aprofundou. Um ponto fundamental da era Tasso, que foi uma era importante, foram 3 governos, foi equilíbrio de contas, né? Não gastar mais do que arrecada, por exemplo, e esse equilíbrio financeiro do Estado, né? Porque vinha de uma situação caótica com o governo anterior, no caso Gonzaga Mota, onde houve um grave desequilíbrio de contas, isso vem se mantendo. Uma política de águas também, já é de longo prazo, uma política educacional que podemos dizer também já de longo prazo, porque eu me lembro, citando aqui também o ex-governador Tasso, a ideia era colocar as crianças nas escolas. Não era nem melhorar a qualidade do ensino ainda, né? Isso. A meta era 100% de matrícula. Importante. O Fundef. E daí vem o governo Cid, quando coloca essa política de educação que virou referência em prática, enfim, muitos avanços em diversos setores e com continuidade, né, de políticas públicas muito importantes. Por que a gente não consegue avançar com mais força, deputado? Aonde é que está a questão, aonde é que pega? Por que o Ceará tinha, há 30 anos o Ceará tinha 2%, em torno de 1,9% do PIB da riqueza brasileira. Hoje está no máximo 2,1%, e olha lá, 2,2% talvez. Né? O que é que pega, deputado? O que é que está faltando para que isso... E nessa mesma linha, né, havia uma pregação histórica de que a educação era a grande política, inclusive de combate à criminalidade.
No entanto, avançamos demais na educação, viramos referência no país. Por que a gente não consegue dar o salto, deputado? Então, Fábio, essa provocação é muito profunda e bastante complexa, mas absolutamente necessária. Primeiro, nós estamos falando aqui de desenvolvimento econômico e social. É preciso a gente separar crescimento de desenvolvimento. Eu posso crescer a economia, produzir mais riqueza, mas com muita desigualdade, com destruição ambiental, né, com os problemas sociais permanecendo. Quando eu digo desenvolvimento, não. Eu estou falando de desenvolvimento, reduzindo desigualdade. Isso é o ciclo que nós estamos nos esforçando para consolidar de forma sustentável no Estado, que envolve criar uma infraestrutura para isso, atrair investimento privado e políticas sociais para a redução da desigualdade. Agora, nós não podemos analisar esse processo histórico deslocando o Ceará como se ele fosse uma ilha. O Ceará faz parte do Brasil, que é uma economia no mundo capitalista dependente, com todas as restrições desenvolvimentistas que isso atribui a essa economia. Então, você não pode pensar o estado do Ceará como uma ilha. Se você avalia a região Nordeste a partir do governo do presidente Lula, você começa a perceber alguns saltos, sobretudo de infraestrutura e de renda, que vão apontando uma nova direção para o futuro. Mas é importante a gente entender que nós chegamos aqui com 500 anos de história, pelo menos, dos portugueses para cá. Né? Então, é uma estrutura socioeconômica que não está isolada do resto do mundo e que não será transformada de modo radical em pouco tempo. Tem as nossas restrições culturais, tem as nossas restrições políticas, a nossa cultura política, né? E tem as restrições do próprio sistema. O que é que nós temos observado nos últimos tempos aqui no Ceará e no Brasil? Nós temos observado, especialmente eu quero falar mais desse ciclo recente, essa parceria com o governo do presidente Lula, né, esse ciclo com o governo do presidente Lula, tem sido extremamente produtivo aqui para o estado do Ceará, no que diz respeito à nossa infraestrutura. Fábio, e aí nós estamos aí, com a parceria com a iniciativa privada, abrindo um novo horizonte de crescimento com desenvolvimento econômico e social. Essa matriz do hidrogênio verde, que nos permite imaginar algo entre 100 e 150 bilhões de investimento nas próximas décadas. Talvez o projeto mais avançado seja o da Fortescue, que já obteve o primeiro licenciamento, um investimento de 18 bilhões, 9 mil empregos diretos. A Transnordestina, que é possível que no final de 2026 esteja em plena operação. O trecho até Iguatu já está operável, o lote 8, com investimento de 1 bilhão, até Capistrano já está em obras, daqui a pouco começa o lote final, que vai até o Porto do Pecém. O efeito dessa estrutura logística para a nossa economia vai ser absolutamente revolucionário. Você deve estar acompanhando a evolução das exportações via Porto do Pecém. Rota nova para a China, nós já batemos a marca das exportações do ano passado. O efeito disso sobre a produção aqui no estado do Ceará de fruta e de outros itens de exportação será fenomenal. Aí nós temos o polo automotivo. Nenhum estado do Brasil se desenvolveu sem um polo automotivo, que o presidente Lula vem inaugurar agora no dia 3, na cidade de Horizonte, produzindo o Spark, né? Que deve gerar aí também, acho que o investimento lá são 500 milhões de reais, a primeira fase da empresa, e deve produzir aí 8 mil veículos ano, fora as outras marcas que vão se agregar ao polo. Aí vamos às obras públicas mesmo, né? Você tem duplicação do eixão das águas, 1,2 bilhão de reais, governo do estado, governo federal, segurança hídrica para a região metropolitana, segurança hídrica para a produção agropecuária no Vale do Jaguaribe, segurança hídrica para o complexo portuário do Pecém. Você tem ramal do Salgado, 54 municípios beneficiados, 5 milhões de pessoas beneficiadas, 600 milhões de reais de financiamento. Você tem o malha d'água, que é água potável, duplicação da BR-116 até Boqueirão do Cesário, 270 milhões de reais de investimento. Então, nós estamos... Por isso, também, o estado do Ceará tem hoje a menor taxa de desemprego da série histórica da PNAD, 6,4%. Por isso, o estado do Ceará cresceu, ano passado, 6,4% contra 3,8%, eu acho, do Brasil, quase o dobro. No segundo trimestre desse ano, cresceu 3,8% contra 2,2% do Brasil.
Então, nós estamos vivendo uma quadra muito produtiva. Agora, isso precisa ser sustentável. E, para ser sustentável, isso depende também da vontade popular. Sim, claro. Isso depende da continuidade desses projetos. O que se constrói hoje no Estado do Ceará, Fábio, é uma infraestrutura material, econômica e social para um ciclo de desenvolvimento mais sustentável e de mais impacto. Você lembrou o tema da educação e relacionou com a violência. É verdade. Sem educação não há desenvolvimento e o problema da violência se agrava, porque a desigualdade afeta a violência. Mas com a educação e sem oportunidade de emprego e renda, também você não soluciona a desigualdade. Você pode ter uma sociedade que Claro. você tem acesso à educação, mas não tem trabalho, não tem emprego. E isso gera desigualdade. Então, esse investimento público e privado na infraestrutura, na logística, nas plantas industriais que trazem emprego e renda, associado ao investimento nas políticas sociais, eu quero falar de educação, de saúde. Sim. Saúde. A gente não fala muito sobre isso. Sábado agora, amanhã. A gente está gravando na véspera desse evento. O governador vai dar ordem de serviço do sonhado Hospital do Maciço de Baturité. 200 leitos, mais um hospital regional. Alguns dias depois, provavelmente, será dada a ordem de serviço do Hospital de Iguatu. Se não me falha a memória, 240 leitos. Depois nós temos Crateús, mais ou menos em torno disso também. Depois nós estadualizamos agora Itapipoca, aí é um hospital um pouco menor. E temos uns 600 novos leitos para abrir do hospital universitário. Então, em pouco tempo, nós teremos mais 1.300 leitos, aproximadamente, hospitalares, que, entre outras coisas, vão permitir que o cidadão que venha correndo para o IJF fique na região, no hospital regional, onde ele já é atendido. Que venha correndo para se tratar de um AVC, se trate no Vale do Jaguaribe, como acontece hoje, no Sertão Central, ou no Hospital Regional do Cariri. Que precisava fazer tratamento de câncer, como já hoje ele consegue fazer no Sertão Central, no Vale do Jaguaribe e em Crateús, possa fazer também em outros hospitais regionais. Então, essa infraestrutura social, associada à infraestrutura que propicia o crescimento econômico e atrai empresas, pode nos fazer dar um salto sustentável. Mas isso é aquela coisa, Fábio, é orai e vigiai. É isso mesmo. Orai, trabalhai e vigiai. Né? Então, por isso que eu comecei falando para você, para concluir, que esse ciclo político-administrativo, que, óbvio, sempre pode e deve ser aperfeiçoado, é um patrimônio político do Estado do Ceará. E você foi até governos anteriores, de forma muito correta e muito justa. A infraestrutura hídrica que nós falamos hoje, cinturão das águas, eixão... Cinturão digital, que se tornou muito importante. Então, tem coisa lá do governo do Tasso Gereissati. Sim, Né? o caso do cinturão digital, governo Cid. E de lá para cá nós tivemos uma gestão técnica, com grandes secretários que passaram por lá, lembro do Hipérides, entre tantos outros, e que garantiu... O próprio Eudoro Santana passou, né? Eudoro, muita gente boa passou por lá, que garantiu que essa base fosse possível. Né? Agora devemos ter o data center lá do Porto do Pecém, lá do complexo. A grande crítica, que se eu fazer uma provocação, deputado, a grande crítica, ninguém é doido de dizer que não venha, mas a grande crítica que se faz a essas estruturas de tecnologia, como o data center, é o baixo nível de emprego e um produto que vou tratar aqui como produto, porque é nuvem, né, tecnológica de acumulação de dados e de cessão de dados para terceiros, mas que é um produto de exportação, deputado. O que é que fica aqui com o data center, além de algumas centenas de empregos, não são milhares, e dentro de uma ZPE, onde tem uma situação fiscal específica que fica pouco dinheiro no Estado? Olha, é preciso... A gente não acaba dando muito para que eles venham e recebemos de menos? Para a gente fazer essa avaliação, é preciso analisar muito detidamente os protocolos de entendimento que essas empresas estão celebrando com o Estado do Ceará, porque esse crivo ele é fundamental para saber se o investimento vale a pena ou não vale a pena. Até porque tem outros aspectos, inclusive ambientais, que precisam ser considerados. Agora, Fábio,
consolidar o estado do Ceará como um hub de tecnologia não tem preço, nem do ponto de vista de atração de negócios, nem do ponto de vista de transferência de tecnologia, e você associa isso ao ITA, Sim. que o presidente Lula, junto com o ministro Camilo, o governador Elmano, estão trazendo agora para o estado do Ceará. Acho que no primeiro semestre de 2026, a gente vai ter o ITA no Ceará. A primeira turma já está estudando em São Paulo, no primeiro ano. Segundo ano já vem para o Ceará. Então, é essa infraestrutura econômica, social, logística, que eu acho que consolida, não é cria, consolida bases para um desenvolvimento sustentável. Eu não tenho dúvida que o Nordeste, inclusive outros setores, Fábio, o agro aqui no estado do Ceará está crescendo como nunca. Verdade. Né? Produção na Ibiapaba, e com essa transnordestina, para escoar a produção de fruta, isso vai bombar. Tá crescendo, o agro está crescendo muito mais do que a indústria, muito mais do que serviço, aqui no estado do Ceará, onde até pouco tempo atrás a gente ficava preocupado em função dos efeitos da seca, do semiárido, para a produção. As tecnologias ajudaram muito, tanto... E isso se refere diversos tanto à sentidos. produção do pequeno agricultor, da agricultura familiar, como à produção do agronegócio. Então, eu creio que nós vivemos um processo complexo, né, mas um momento histórico muito favorável para consolidar uma cultura de governança, quero enfatizar esse ponto, uma cultura de governança, né, e uma infraestrutura para desenvolvimento econômico e social. No final das contas, gerar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Bom, o senhor traça um quadro assim, bastante positivo do governo, e realmente tem uma agenda positiva. E está no cotidiano, né? Todo dia surge alguma coisa curiosa, né? Ontem foi o caso nessa semana, citar ontem não, porque os programas ficam no YouTube e nas redes sociais e as pessoas veem a qualquer tempo. Mas, mais recentemente, surgiu a notícia, ontem, recentemente aconteceu o leilão de 2 aeroportos regionais, então 2 grandes players de gestão de aeroportos aqui em 2 pontas do Ceará muito importantes, final do litoral leste e final do litoral oeste, né, com Jericoacoara e Canoa Quebrada. Então, me parece que o governo chega no ano eleitoral com uma agenda positiva muito maior do que a potencial agenda negativa, que são os problemas inerentes à nossa sociedade. Isso certamente é um facilitador nesse processo de busca de reeleição do governador Elmano de Freitas. Aonde chegaremos? Como é que o senhor acha que o governador vai chegar na campanha? Vai chegar de vento E o senhor voando. é candidato à reeleição? Sim, estadual. Nós fizemos essa avaliação no partido, na bancada, discuti com o governador e eu devo ser pré-candidato à reeleição para deputado estadual. Pois não. E eu não tenho a menor dúvida, Fábio, o governo, o governador vão chegar de vento em popa em 2026, por todos esses fatores que nós estávamos discutindo aqui. Problemas, lacunas, dificuldades, né, desafios, sempre farão parte, sobretudo num estado desigual, historicamente desigual como o estado do Ceará. Agora, eu estou ansioso para confrontá-los com o que a oposição tem para apresentar como proposta alternativa. Eu vivo a política do Ceará há muitos anos, você acompanha, né, e nós não temos visto, na história recente do Ceará, nenhum projeto consistente da oposição. A única coisa que apareceu agora foi a aliança do rancor com a inveja e o ódio, juntando alguns que campeavam no centro político com os bolsonaristas. O povo entende muito bem que alguém que até pouco tempo atrás dizia que o Camilo era o melhor governador da história do Ceará e agora diz que ele não presta para nada, não pode ser levado a sério. Pode servir para dar manchete, mas para governar, para se apresentar com credibilidade e merecer o voto do nosso povo, passa longe. Bom, o deputado não citou o nome, mas penso que ele está se relacionando ao nome do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes. Deputado, sua trajetória, né, historicamente, marcadamente ligada à educação, continua como seu prato principal, o seu carro-chefe, deputado, ou ampliou? Evidentemente que o papel de líder do governo obriga a
o obriga a tratar em todas as esferas e em todos os temas. Mas, pessoalmente, deputado, como é que está a sua linha de atuação? Aonde é que o senhor está, para qual lado o senhor está voltando as suas atenções como parlamentar nas suas pautas? Então, Fábio, eu visitava com você aqui a casa de vovó Dedé e olhava os relatos do Wagner e os olhos sempre brilhando diante dos avanços das crianças, dos jovens. E você sabe que eu tenho uma vida na área de educação, é impossível não se identificar. Então, isso é minha identidade, é minha história, né? O que quer que eu vá fazer na vida, eu vou ser um educador. Se você me perguntar, Guilherme, você é o quê? É um político, é um educador? Eu vou talvez te surpreenda. É um político, é um educador? Eu vou dizer, em primeiro lugar, Fábio, eu sou um servidor público. Eu me considero, de coração, de alma, um servidor público. Me fascina muito discutir, construir, idealizar, formular e, se possível, executar política pública para aperfeiçoar a capacidade do Estado, ter a eficiência de, na relação com a sociedade, empresas e indivíduos, promover bem-estar. Eu sou absolutamente dedicado a isso. Eu sou filho de 2 servidores públicos de carreira, daquela geração em que a burocracia estatal tinha um grande ideal, grandes escolas de formação, né? Então, eu sou filho dessa geração aí e aprendi com meus pais essa grandeza da dimensão do serviço público. Em segundo lugar, a vida me transformou num educador. Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis, com 17 anos, eu fui trabalhar em creche e trabalhei quase 20 anos, e talvez tenha sido a experiência que mais me ensinou sobre a vida, e isso está dentro de mim também. Por consequência disso tudo, eu sou um político para executar esses 2 papéis. Então, em tudo que eu for fazer, vai ter o educador, inevitavelmente. E essa pauta não se afasta do meu mandato. Veio o Estado do Ceará, depois de 20 anos que eu coordenei o programa de educação da campanha do governador Cid Gomes em 2006, acho. 2006. Eu fui o coordenador do programa de educação do então candidato Cid Gomes. Após as eleições, a Isolda, acho que secretária, se não me falha a memória, secretária. Chamei o Maurício, lá de Brasília, Sim. que era consultor do Congresso, disse, Maurício, vem ajudar. O Maurício veio, comprei a passagem do meu bolso para o Maurício, para trazer o Maurício, e aí nós nos reunimos, logo depois da eleição, a Isolda chamou, aqui aqui vizinho a Sabiaguaba, um complexo que havia lá. Era um hotel que havia lá. Lembra? Acho que está fechado hoje. 30, 40 pessoas, fazia um planejamento estratégico. Chegou lá, era coisa de escola mesmo, sentou todo mundo no chão, tinha jornais, cartazes, nós vamos escrever aqui as manchetes que nós queremos ver no jornal daqui a 20 anos. E a gente escrevia, montava e... Qual foi sua manchete, deputado? Não me lembro da minha, eu me lembro do balanço. Eu ia comparar com 20 anos depois. É isso que eu vou fazer. Tantos mil alunos da escola pública na universidade, alunos do Ceará em escola de tempo integral, a escola do Ceará é a melhor do Brasil. Não foi 20 anos, foi 18, mas 18 anos depois, 24.403 alunos das escolas públicas entraram nas universidades. O ensino médio do Ceará, em 2023, foi o 3º melhor do Brasil, com 22 das 100 melhores escolas do país. O ensino fundamental foi o melhor do Brasil. A alfabetização na idade certa foi superada a meta de 80% para 2030, nós já superamos com 85%. Então, ver 20 anos, 18 anos depois, essas metas realidade, me permite olhar para o desafio da violência e dizer, nós podemos fazer o mesmo. Então, essa perspectiva, esse ideal, continua me movendo e influenciando o nosso mandato. Em função disso, recentemente, nós começamos uma discussão, eu levei ao governador Elmano, essa discussão se transformou numa pesquisa pela Secretaria do Trabalho, sobre uma coisa muito curiosa, Fábio, que você há de concordar comigo. Nós estamos aqui gravando o programa, você está aqui atuando como jornalista, eu no meu papel parlamentar, tem a turma da produção, tem quem opera a edição, mas para que muitos de nós possamos estar aqui, tem pessoas que estão em casa cuidando de uma pessoa idosa. Verdade. Tem pessoas que estão em casa cuidando do nosso filho, da nossa filha, sobrinho ou sobrinha,
que tem uma criança com deficiência, ou cuidando do filho do vizinho. Tem gente que está em casa cuidando de um jovem que teve um acidente de moto, e para a pessoa que faz a faxina aqui da casa de vovó Dedé vir trabalhar, o porteiro vir trabalhar, a mulher dele fica cuidando do filho que teve um acidente de moto. Só que, Fábio, esse trabalho não conta para o PIB. Esse trabalho envolve milhões de pessoas no Brasil. E esse trabalho sustenta a economia real. Porque se não tivesse ninguém cuidando da criança com deficiência, a moça, ou às vezes é a mãe dela, a avó da criança, a moça da faxina não podia vir trabalhar. Se não tivesse ninguém cuidando do idoso da família, a pessoa que fez o almoço não podia vir trabalhar, o caixa do supermercado não podia vir trabalhar. Esse é um trabalho absolutamente invisível. Você conhece a professora Ana Maria Fontinelli, acho que foi sua professora na FEAC. Nós continuamos fazendo longas e boas conversas, e um dia desses nós tiramos uma tarde e eu fiz essa provocação. Por que esse trabalho não conta para o PIB? Por que ele é invisível? E nós bolamos uma pesquisa que a Secretaria de Trabalho encampou sobre uma coisa que depois eu percebi que tinha muita gente estudando na economia, em outros países, que é o trabalho de cuidado. É esse trabalho invisível que tem um efeito fundamental para sustentar a atividade econômica real, mas é desenvolvido majoritariamente por mulheres, majoritariamente por mulheres pobres que tiveram pouca instrução, boa parte delas sem renda, e, óbvio, pessoas que desenvolveram a expertise. Olha, Fábio, essa pesquisa me fez apresentar 4 projetos de leis, incluindo uma política estadual de trabalho de cuidado, uma estratégia de formação. Essa pesquisa está trazendo revelações tão interessantes. Você podia me perguntar, Guilherme, então o que você está dizendo é que essas pessoas podem trabalhar como cuidadoras profissionalmente, né? Sim, também. Algumas delas, sim. Mas a maioria dessas pessoas, Fábio, como qualquer outra, como você ou eu, se pudesse escolher, ela não estaria fazendo aquilo. Ela estaria fazendo alguma outra atividade relacionada à sua vocação. As pessoas prendem a sua vida toda, décadas, dedicadas a isso. Por uma relação afetiva e por uma relação de responsabilidade. Você não escolhe, você tem que. Então, isso está permitindo uma pesquisa, uma extensão da UFC, com metodologia inédita, que já foi apresentada ao Ministério do Desenvolvimento Social e que nós estamos... Uma extensão para cuidadores. A pesquisa aqui é para diagnosticar o trabalho, conhecer o trabalho de cuidado no Ceará. Quem são essas pessoas, como vivem, como trabalham, quais são seus sonhos, quais são as limitações, quais as possibilidades de ação de políticas públicas. Por conta disso, o curso de Economia da UFC desenvolveu um projeto de extensão com seus alunos de rodas de conversa com essas cuidadoras. Isso é uma coisa fantástica. Eu participei de uma semana passada aqui no bairro. Fantástico o depoimento dessas pessoas, né? Então, são vidas totalmente dedicadas a isso e invisíveis para o Estado e para a sociedade. Então, o que é que nós queremos com isso no futuro? A partir desses projetos que eu apresentei, políticas públicas que podem, por exemplo, criar programas como a gente já tem no Uruguai. Você tem um cadastro de pessoas que demandam cuidados e um cadastro de cuidadores. Essas pessoas recebem bolsas. Você pode induzir a formação de cooperativas. Você pode criar programas de bolsas para as pessoas que são cuidadoras. Enfim, tem um sem número... E até de formação também, né? De formação. Né? Tem um sem número de lacunas que são decorrentes da percepção desta evidência. Essas pessoas sustentam a economia real, Fábio. Sem dúvida, sem dúvida. E numa sociedade que, o senhor citou muito bem, nas ruas tomadas de motos, e os acidentes de motos, eles têm um impacto enorme nesse sentido, porque sempre as recuperações são de longo prazo, isso quando não torna a pessoa inválida, né? E uma população que também está envelhecendo, não é, deputado? Sem dúvida. Então, cada vez mais nós vamos ter pessoas demandando cuidados profissionais e demandando cuidado nesse nível da relação familiar e afetiva. Então, a liderança do governo, como você falou, consome muito. Eu, particularmente, gosto muito de desafios complexos, Fábio. Se for coisa simples, não me motiva. Então, dar conta dessa dinâmica de articulação política, da Assembleia, que muda a cada dia ao sabor dos ventos, me motiva muito, sobretudo nesse papel
em que eu posso ajudar muito o governador Eumano na condução desse projeto político. Mas isso permite também tratar algumas pautas. Recentemente, junto com o deputado Renato Rosendo, nós aprovamos a lei dos ultraprocessados, que proíbe alimentos ultraprocessados, que são cancerígenos, né, na alimentação escolar. Lembra da nossa cantina, que você tomava Coca-Cola ou refrigerante, para não citar marca, perdão. E uma coxinha. Refrigerante, né, alimentos muito açucarados, ou frituras. Aquela fritura, aquele salgadinho que é, né? Então, hoje a ciência já está demonstrando, e um percentual de obesos imenso, né? Casos de meninos muito novos com diabetes, é impressionante isso. Então, nós conseguimos, em uma negociação grande, Muito importante. E aprovamos a proibição desses alimentos na merenda escolar pública, privada, dos municípios, do Estado, né? Recentemente, conseguimos aprovar também a lei da pegadinha do celular, que era uma coisa interessante, eu descobri com a promotora. A loja vendia o aparelho, financiava o aparelho, mas o financiamento, com taxa de juros elevada, era condicionada à instalação de um aplicativo, de um dispositivo, que se você atrasar a parcela, o aparelho não funciona. Imagina, Fábio, tu comprar um carro financiado, por uma circunstância qualquer, financiou em 50 meses. Por uma circunstância qualquer, uma parcela foi atrasada. Você vai dar na chave de manhã, o carro não pega. Então, isso configura abuso, né, Sem dúvida. ao direito do consumidor. E dialogando com o Ministério Público, nós conseguimos aprovar essa lei. Então, a possibilidade de conciliar uma ação do mandato, sem falar na militância efetiva da cultura. Daqui a pouco vamos ter a Ceará Filmes, né? Aqui a Casa de Vovô Dedé tem muita produção audiovisual. Sim, tem. A empresa de cinema no Ceará, nós atuamos muito fortemente para isso, né? Daqui a pouco vamos ter um curso de cinema na Universidade Federal do Cariri. O ministro Camilo já anunciou, trabalhamos muito fortemente para isso. As lutas de valorização da educação do Ceará, que tem a melhor carreira do país, eu sou interlocutor, né, da categoria junto ao governo para essas negociações. A gente segue aí conciliando a liderança com a atuação do mandato. Não tenha dúvida. E a liderança sempre é um momento, né, deputado? Ninguém passa uma a vida circunstância. toda É isso. o seu deputado estar parlamentar e estar também como líder do governo, né? E estar parlamentar passa sempre pelo crivo popular, né, deputado? E ano que vem tem mais uma luta aí nesse sentido. Deputado, muito obrigado aqui pela sua presença. Deixa aqui os 30 segundos finais aqui do nosso Focus Colóquio para sua palavra final. Bom, eu que te agradeço, Fábio, e eu queria parabenizar toda a equipe do Focus Colóquio. O trabalho da imprensa qualificada é cada vez mais fundamental para consolidar a opção da sociedade brasileira pela democracia. E o jornalismo de qualidade tem um papel fundamental para essa consolidação. E ser entrevistado por você é uma honra para qualquer quadro público que atua na política, aqui no Ceará ou nacionalmente. Eu estava com saudade já de fazer uma conversa de alto nível com alguém como você. E o nosso mandato está à disposição do povo cearense na Assembleia Legislativa. A honra é nossa pela sua presença, deputado. Muito obrigado e até o próximo Focus Colóquio. A Alessia apresenta o Ceará de Valores, que chegou para apoiar a juventude e fortalecer nossa identidade cultural. Um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que une cidadania, educação, cultura e inovação. São 3 trilhas formativas: liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro. Cidadania, identidade e participação social. Empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará. Em cada cidade polo, encontros presenciais e plataforma digital conectam 16 mil jovens em todo o estado. Com tecnologia, criatividade e colaboração, os jovens criam projetos de impacto para o futuro do Ceará. Projetos inovadores serão reconhecidos e premiados, dando visibilidade e oportunidades reais. Ceará de Valores é caminho, tradição e futuro. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu?
Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.